Olá, meu caro estudante do Beabá Exatas, tudo bem contigo? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é mais uma aula do nosso curso de Cálculo 1. Hoje eu trago aqui para você um exemplo de derivada de função implícita. Sim, ó, tá vendo essa função aí, ó? A gente vai trabalhar hoje com o cálculo da derivada dessa função. A gente vai calcular a derivada de forma implícita, né, dessa função. Usar a técnica de derivação implícita e também a gente vai pegar este resultado e aí a gente vai atrás de encontrar a equação de uma determinada reta, tá? Em que ela vai passar por um determinado ponto, claro. E aí, através disso, a gente vai obter a equação dessa reta e usando o resultado dessa derivada. Ficou interessado? Então, fica comigo aí até o final, que hoje você vai aprender passo a passo como é que a gente resolve isso. Tá legal? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, vamos ler o texto para a gente poder interpretar o que a questão está pedindo aí para a gente. Ó. Calcule a derivada primeira da seguinte função usando a derivação implícita. Beleza, ó, a gente vai focar somente na primeira derivada. Tá? Então, a função dada para a gente ela está sendo fornecida dessa maneira aí, de forma implícita, e também ele quer que a gente calcule a equação da reta tangente aonde nesse ponto aí, ó. Tá legal? Então, é a mesma interpretação que você vai ter quando a gente for resolver para qualquer outro ponto. O que você precisa fazer para poder encontrar a equação da reta que é tangente, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai calcular a derivada desta função aí, a gente vai usar a derivação implícita. Aí, ó, como é que começa? Derive ambos os lados da equação em relação a x. Eu vou derivar tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. Tá legal? Então, olha só, eu apliquei aqui o operador derivada, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Calma, passo a passo. Okay? E aí, como que isso aqui vai funcionar? Este operador derivada vai atuar nesta função, nessa, nessa e nessa. Mas observe que aqui eu tenho a multiplicação de duas funções, aqui também eu tenho a multiplicação de duas funções. Qual é a minha variável dependente aqui nesse exercício? É a minha variável y. E a variável independente é a minha variável x, beleza? Então, vamos lá, olha só como é que fica aqui, ó. No curso de cálculo 1, a gente aprende que a derivada da soma ou a subtração de várias funções é como se a gente calculasse a derivada de cada uma separadamente, beleza? Então, vamos aqui, ó. Eu escrevi aqui para ti, ó, derivada da função de x ao quadrado menos a derivada de quem? Dessa função 2xy mais a derivada de y ao cubo em relação a x, aqui a gente vai usar a regra da cadeia, menos a derivada desta função xy ao quadrado em relação a x. Aqui a gente vai usar a derivada do produto. E aqui, ó, vai ser igual a zero, por quê? Derivada de uma constante é zero, né? Beleza, então vamos lá, ó. Vamos ver como é que fica aqui, ó. Derivada da variável independente, ó. Derivada de x ao quadrado em relação a x é apenas 2x. Menos, aí eu vou abrir um parênteses aqui, porque aqui eu tenho a multiplicação, e aí eu vou usar a regra do produto, né? Como é que é a derivada do produto? Tu lembra disso? Vamos lá, ó. Eu tenho a multiplicação de duas funções, aí a gente calcula a derivada da primeira vezes a segunda, mais repete a primeira e calcula a derivada da segunda. Não é assim que é feito? Beleza, então essa ideia eu vou utilizar aqui. Então, veja, ó, quem é a minha primeira? Eu vou chamar de 2x, tá? Então, derivada da primeira em relação a x, derivada de 2x é quanto? É 2. Então, por isso que tem o 2 bem aqui, ó. Então, derivada da primeira vezes a segunda, que é o y, tá aqui, ó, não derivei, tá? Mais, ó, repete a primeira, né? Repito o 2x, vezes a derivada de y em relação a x. Ó. Y é a minha variável dependente. Então, aqui eu vou ter dy dx. Ok? Muito bem.
Mas aí é que eu tenho derivada de y ao cubo. Ó. Eu estou derivando a minha função dependente, a variável dependente, que é y ao cubo. Então, aqui eu vou ter regra da potência, né? Desce o expoente e subtrai de 1, né? Derivada de y ao cubo é 3y ao quadrado, vezes a derivada de y em relação a x. Tá? Menos. Aí aqui ó, tem uma multiplicação também. Então, eu vou usar a derivada do produto. E eu já repeti isso para você aqui. Então, veja, ó, derivada da primeira em relação a x dá quanto? É 1. Ó, derivada de x é 1. Vezes a segunda, mais, repete a primeira, que é x, ó, vezes a derivada de quem? Da variável dependente, que é y ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer? Desce o 2 e subtrai de 1, né? Derivada de y ao quadrado é 2y, porém, como o y é a variável dependente, então eu tenho que multiplicar por dy dx. Então, está aí resolvido passo a passo para você. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou arrumar, fazer o jogo de sinal, né? Então, olha só. Aqui, ó, 2x menos com mais é menos, menos com mais é menos. Aqui, ó, eu vou repetir, ó. Menos com mais é menos, menos com mais é menos. Passo a passo. Agora, eu vou organizar os termos que têm derivada, que tem dy dx. Então, olha só como é que vai ficar. Ó. Aonde que tem derivada, Robson? Ó, tem aqui e tem aqui. Então, ó, dy dx é o fator comum. Então, eu vou colocar aqui dentro do parênteses, olha só. 3y ao quadrado, está aqui. O que mais eu tenho? Ó, menos 2xy, está aqui. E o 2x, aqui, ó, menos 2x, ó, está aqui. Ó. Pronto, já separei os três termos que têm a derivada como fator comum. E o que não tem derivada, Robson? O que eu vou fazer? Manda para o lado direito. Então, olha só, o menos y ao quadrado, que está aqui do lado esquerdo negativo, vai para o lado direito positivo. 2x positivo do lado esquerdo vai para o lado direito, menos 2x negativo. Menos 2y do lado esquerdo vai para o lado direito com o sinal positivo. Troca o sinal. Pronto, beleza. Então, aí, ó, encontrei a função derivada, dy dx. Está aí. O que a gente vai fazer com essa derivada, né? Ela vai ser importantíssima para eu poder, então, encontrar a equação da reta tangente naquele ponto que o exercício está pedindo. Então, desta forma aí, vai nos ajudar a calcular o coeficiente angular dessa reta. Então, vamos ver aqui. Ó. Então, o segundo passo agora é encontrar que reta é essa, né? Qual é a equação dessa reta no ponto que o exercício está pedindo. Então, aqui eu te apresento, só como lembrete, como é que é a equação de uma reta, como é que a gente escreve a equação de uma reta. Talvez você já aprendeu que esse coeficiente aqui, ó, onde eu escrevi a derivada, os professores a gente escreve nos livros, encontra lá um m, né, coloca a letra m aí. O que é esse termo que está aqui na frente? Ele se chama coeficiente angular. E esse coeficiente angular aqui, no nosso contexto de derivada, é o resultado de quem? Da derivada de primeira ordem, aonde? No ponto que a gente está estudando aqui, ok? Legal. O que é o y0 e o que é o x0? É o ponto, são as coordenadas do ponto que o exercício deu para a gente, ok? Então, eu trouxe aqui ó, o resultado da derivada que a gente encontrou na parte anterior, né? Do nosso primeiro passo. Então, o que eu tenho que fazer para encontrar a equação da reta? Veja aqui, ó, eu já tenho esse ponto aqui, o exercício me deu. Eu preciso encontrar qual é o valor do coeficiente angular desta reta, ok? No ponto que o exercício está me dando. E eu vou obter por meio dessa derivada aqui, ó. Então, meu caro, é só substituir. Qual é o ponto que eu estou analisando? X igual a 1 e y igual a menos 1. Então, perfeito. Então, eu coloco aqui, ó, y menos 1 ao quadrado, né? Onde tem y, eu vou colocar menos 1. Olha só como eu fiz aqui, ó. Certo? E aonde tem x, eu vou colocar o número 1, olha só. Viu? Aqui, ó, onde tem x, eu vou colocar o número 1. Então, fazendo as continhas aqui em cima, eu vou ter menos 3. Aqui, ó, menos 1 ao quadrado.
número negativo expoente par é positivo, eu vou ter 3. Aqui eu vou ter mais 2 com menos 2, vai embora, cancela, sobra apenas o número 3 aqui embaixo. Aqui eu tenho 1 positivo, aqui eu tenho menos 2, mais com menos dá menos. Então, vou ter menos 4 com mais 1 é menos 3. Fazendo essa divisão, o coeficiente angular desta reta vale menos 1 nesse ponto que o exercício forneceu. Se eu mudar o ponto, eu vou ter um outro resultado. Certo? Legal. Se eu já tenho o coeficiente angular, se eu já tenho o ponto que o exercício quer saber, a equação da reta, né? Qual é a equação dessa reta naquele ponto, agora é só substituir. Então, observe, eu vou ter y0 é menos 1. Quanto vale o coeficiente angular desta reta? Vale menos 1 vezes x menos. Qual é o valor de x aí que eu tenho que pegar? É 1. Pronto, meu cara. Agora é só matemática básica. Menos com menos mais. Aqui, vou fazer distributiva. Menos 1 vezes x é menos x. Menos 1 vezes menos 1 é mais 1. Se eu passo esse mais 1 para o outro lado, ele vai se cancelar, porque eu vou ficar 1 menos 1. Então, qual é a equação da reta que é tangente à função que a gente estudou aqui no ponto x igual a 1 e y igual a menos 1? Pronto, essa aqui é a equação da reta tangente ao ponto que o exercício está pedindo. Gostou dessa resolução? Passo a passo, a gente calculou a derivada dessa função, a gente fez a derivada da função implícita, a gente descobriu a equação da reta tangente ao determinado ponto que o exercício forneceu, e o coeficiente angular dessa reta é obtido por meio da primeira derivada, como a gente fez antes, e agora é só substituir, beleza? Então, se você gostou dessa resolução, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de comentar também e compartilhar também esse exercício com teus colegas aí que estejam precisando aprender este conteúdo. Um grande abraço aí do professor Robson e não se esqueça de se inscrever. Tchau!